A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Meus queridos, é com muita alegria e satisfação que eu estou aqui nesta noite. Não saí hoje no decorrer do dia para gravar algum vídeo assim fora, mas amanhã, se Deus quiser, eu acredito que eu estarei no centro ali de Recife, gravando em alguns lugares, para a glória do Senhor. Quero deixar para a nossa meditação, já agradecendo aqui os internautas, não é? Todos aqueles que em todo o Brasil, em cada estado do mesmo, tem auxiliado, tem ajudado, tem contemplado esta obra, não é? Agradeço com certeza aos inscritos no canal. Não esqueça de compartilhar com os vossos amigos e irmãos, para que a obra de Deus continue crescendo na terra para a glória do Eterno Pai. Meus queridos, quero deixar aqui na epístola aos Hebreus, que é uma carta anônima, não se sabe o certo quem a escrevera. Uns desconfia que foi Paulo, mas não se sabe o certo, não é? A gente vai saber naquele dia quem foi o autor desta carta aos Hebreus, que é anônima. Meus queridos, quero deixar aqui no capítulo 1 e o versículo 2 e o 3, que nos diz aqui a palavra: a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o esplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita ou à destra da majestade nas alturas, ou seja, à destra de Deus, Jesus, nosso Senhor. Meus queridos, aqui diz a quem constituiu o herdeiro de tudo, ou seja, Jesus, ele é herdeiro de todo o universo. Aí seguindo diz aqui, por quem fez também o mundo. Vocês entenderam? Jesus, ele é o herdeiro e todo o universo e a sua expansão foi feito por ele e para ele. Como diz a Bíblia também em Colossenses, está lá em 1 versículo 15, que ele é a imagem do Deus invisível e é o primogênito de toda a criação, porque nele foi feito ou criado potestade, principado, seja reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino espiritual. Tudo foi criado por ele e para ele, e tudo é dele. Está claro em Colossenses, capítulo 1, versículo 15 em diante. E aqui, primeiro, o versículo 2 e 3, as cartas aos Hebreus traz uma referência semelhante às mesmas palavras de Colossenses. Então, meus queridos, aqui diz que ele, o qual, sendo o esplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, ou seja, o esplendor da glória, ele é excelsa nele glória, virtude, poder e fogo. A excelência de Deus está nele, que ele é o mesmo Deus. E ao mesmo tempo, na própria pessoa dele se revela tudo o que a gente vê no espaço, seja harmônia, oxigênio, hidrogênio, a fonte das águas. Um certo dia alguém me perguntara, e este alguém, advogado, quando a gente foi para uma causa em Alagoas, de um acidente que houvera, e tinham dois advogados comigo em um carro, e dentro daquele veículo ele me perguntou, ele disse, oi irmão, uma vez que o senhor conhece a Bíblia, é crente, ele disse, o senhor acredita que existe vida em outros planetas? Porque ele disse, eu acredito no extraterrestre, né? Esse ET. E o que é que o senhor me diz? Disse ele na sua simplicidade, dentro daquela sabedoria que ele aprendera. E eu disse àqueles dois cidadãos, que eram dois advogados, eu disse, meu querido, é o seguinte, Deus, ele criou mais de 200 bilhões de galáxias, e cada uma das galáxias com mais de 200 bilhões de estrelas. Ou seja, se for multiplicar 200 bilhões vezes 200 bilhões, não tem computador obra máxima da natureza humana que possa contar. Mas vamos à expressão, eu disse a ele, um ponto-chave. Deus criou a nossa Via Láctea, não é? Que é uma espiral, onde este tem Sol, que é o eixo, porque o Sol não faz, o espírito dele não faz
translação, mas ele faz rotação, em torno de si mesmo ele gira, com os raios, 69 mil quilômetros por hora. É só vocês estudarem, eu disse a ele. Vocês vão ver que eu estou falando aqui a verdade. Que o Sol não faz translação, mas faz rotação. 69 mil por hora. 69 mil quilômetros por hora. A Terra faz translação e rotação. Na rotação, a Terra gira em torno de si mesma, este planeta, 1.700 km por hora. E 107 mil em torno do Sol, dentro da espiral, que é a nossa Via Láctea, eu disse a ele, que ela faz rotação e translação. Da mesma forma, a Lua, Marte, Plutão, Urano, Saturno, Vênus, Mercúrio, Júpiter é 1000 vezes maior do que o globo Terra. Eu disse a ele, eu falei aqui de 8 planetas que circulam em torno do Sol, que circulam em torno do Sol, 8 planetas, dentro da grandeza chamada espiral que Deus criou, que é uma das pequenas, minúsculas galáxias criada por Deus, que é a nossa Via Láctea. Eu disse a ele, vamos partir para outro ponto, eu disse a ele, vocês acreditam no extraterrestre criado por Steven Spielberg, um dos maiores roteiristas no States, nos Estados Unidos, que eu também fui roteirista, escrevi roteiro de cinema, texto de teatro, inclusive tem alguns de minha autoria aqui. Só quando eu levantei a mão para Jesus, e Jesus me escolheu, que foi ele que me aceitou, não foi eu que aceitei ele, que eu não tenho condição de aceitar ele, foi ele que me aceitou, e eu caí de joelho na presença dele, me entregando para ele, me rendendo, na verdade, que é a humanidade que se rende a Deus, porque Deus nos escolhe, e a gente se rende na escolha dele, entenderam? Ninguém aceita Jesus. Quem quer aceitar Jesus? Isso é uma metáfora que se usa nas congregações entre os santos. Alguém aqui quer aceitar Jesus? Jesus não é mercadoria barata para ninguém aceitar ele. E tem pessoas dizendo, eu não quero não. Ainda rejeita. Por incrível que pareça, ainda rejeita. É Jesus que aceita você e aceita a mim. Agora a gente se rende nos pés de Cristo, nosso Senhor. Essa é a diferença. Então, meus amados, eu disse àquele homem, esse roteirista, Spielberg, escreveu este roteiro, né, onde existe este extraterrestre, o ET, cabeça grande, né, os olhos grandão, e a cabeça tem um formato como se fosse um mamão, não é? E o corpo bem magrinho, ele pequeno, mais ou menos 1 metro de altura, 1,20 m. Isso aí é uma história científica, eu disse a ele. Agora, pode existir, com certeza, em outros planetas, né? Porque são mais de 200 bilhões de galáxias, e cada uma com mais de 200 bilhões de estrelas. Deus marcou a Terra, eu disse àqueles homens. Mandou Cristo morrer, não foi por Marte, Plutão, Urano, Saturno, Vênus, Mercúrio, Júpiter, 1000 vezes maior do que a Terra. Deus não deu uma ordem para Cristo morrer por causa do Sol, nem por causa de uma das Vias Lácteas, né, em outras dimensões, porque tem primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima dimensões, que é tratado de 3, mas são 7 dimensões na Torá legítima, tá? Quem estudou aqui a Torá, os rabinos sabem que são 7 dimensões, melhor do que eu, entendeu? Sou muito mais estudioso, eu reconheço, não chego nem, né? Porque um dos homens mais estudiosos na Terra e conhecido, tá? Foi Eskenazi, um dos judeus, né? Nascido da linhagem judaica aí na Alemanha, 8% de intelecto, né? O QI, 8%. Uma sabedoria extraordinária. Uma sabedoria que todo mundo, o mundo inteiro, todo mundo que eu falo é a humanidade, fica perplexa. 8%. Um judeu, se eu não me engano, Alberto Einstein, mais ou menos o nome dele, Eskenazi, né, que viveu na Europa, na Alemanha, e sendo esse judeu, um QI de 8%. Alguém diz que Jesus é 100% a sabedoria, mas é muito mais do que isso. Mas o limite é 100%, para que vocês entendam. O cabra tinha 8%, um crânio. Um crânio. Imagine 100%, hein? Dá para vocês entenderem aí, né? Então disse aquele homem, meu querido, Deus criou tudo isso, mas Jesus veio e morreu pela humanidade aqui no globo Terra, tá? Dentro da nossa Via Láctea, nesse cinturão.
não é? Porque é uma espiral a Via Láctea. Então ele veio e morreu por nós outros. Ele não foi lá em Marte morrer, né, por um ET lá em Marte, ou em Plutão, ou Urano, ou Saturno, ou Vênus, ou Mercúrio, ou Júpiter. Não, nem foi em C1101, né, que tem 3 planetas gigantescos, Habitagel, Vesicário Majores, Ita Cardenais, Habitagel, gigantesco, porque o Sol ele é 1.300.000 vezes maior do que a Terra. A Terra com 243 países, aproximadamente, que a Terra é muito grande, a gente sabe disso. Mas o Sol, ele é 1.300.000 vezes maior do que o globo Terra. Vai estudar. Entre na astronomia para ver se eu estou com conversa fiada. É o tamanho do Sol na sua extensão. O Sol tem 4.443.200 quilômetros de circunferência, 6,09, 10 elevado a 12 é o quadrado, que para os metafísicos ou astrofísicos, né, ou os matemáticos, é impossível. 10 elevado a 12 é só o tamanho do Sol. Agora imagine Habitagel, 5 milhões de vezes maior do que o Sol, Ita Cardenais, 300 vezes maior do que Habitagel, Vesicário Major, 1 bilhão de vezes maior do que o Sol, 1 bilhão de vezes. Sabemos que tem mais de 300 satélites naturais chamados de Lua, e são milhares ou milhões de sóis, que não é só esse Sol, são milhões de Sol em todas as galáxias, espalhadas no universo. A galáxia ela tem aproximadamente, né, o universo, 90 a 95 milhões de anos-luz. Os cientistas chegam até a 45 milhões de anos-luz. Imagina através dos seus telescópios gigantescos, como o Hubble e outros, entenderam? Chegam até 45, que para lá não consegue. Radiação de fundo, uma matéria escura, 73 aproximadamente é matéria escura. E 27% de claridade. Imagina. E uma beleza dessa, imagine se for 73% de claridade, hein? E só 27% de escuridade. Só tem 27% aproximadamente de claridade. É uma beleza que a gente vê durante o dia e a noite, com a estrela brilhando. Imagine. Então, meus queridos, eu disse àquele homem, pode ser que em outros planetas tenha, porque eu acredito em extraterrestre, os anjos, por exemplo. Tem os anjos, tem os arcanjos, anjos, então tudo isso para a glória de Deus. Então, meus queridos, como eu estava aqui dizendo, existe anjo, arcanjos, existe querubins, então tudo isso são 10 hierarquias de anjo. Na Bíblia original, a Torá, quem estudou sabe, os rabinos, como eu falei anteriormente, muito melhor do que eu. Agora é conhecido por nós outros, através da nossa Bíblia, não é, na vida que nós levamos hoje, na vida secular, 4 tipos de anjo, que é chamado anjo mensageiro, querubins, entendeu? Que é o anjo que sai para proteger, não é? Aí tem os arcanjos e tem os anjos que ardem como fogo, que é os serafins. Conhecemos 4, mas são 10 na sua totalidade e nomes diferentes que a gente fica perplexo, entendeu? Que tem anjo que até ele tem rosto de boi, rosto de leão, rosto de, sabe, de homem comum, e tem também o rosto de águia. E quando ele anda, no pescoço dele tem como que uma catraca, faz tract, aí muda o semblante, tract, aí muda para rosto de boi, tract para rosto de leão, tract para rosto de homem, tract para o rosto de águia. E as asas dele, quando ele abre as asas, debaixo das suas asas, tem como que uma mão com os dedos que sai raios, relâmpagos. Para que vocês entendam. E esse não é um tipo de anjo chamado um querubins, ou um serafins, ou um arcanjo, não. Tem anjos no céu que a cabeça dele é arrodeada, cheia de olhos. Entendeu? Eu tenho 2 olhos aqui na frente, como vocês têm também. Comum isso. Que ninguém aqui é um ciclope, nasceu com o olho só na testa. A não ser que nasça com defeito aí, sabe? Deus permitiu por causa do pecado. Aí é outro departamento. Mas imagina uma cabeça rodeada de olho. Tem anjo dessa espécie no céu, dentro da hierarquia criada por Deus. Então, eu disse àquele homem, eu acredito em extraterrestre, anjos, que tem os anjos caídos, que são os demônios, que são extraterrestres, não é daqui, e tem anjos de Deus, que desce do céu para auxiliar a igreja, para auxiliar a igreja do Senhor. Então, são esses tipos de anjos. Aí eu acredito em extraterrestre dessa forma, tá? Mas pode também, eu disse a ele,
Respondendo a vossa pergunta, dentro daquele carro, a gente indo para Massagueira, em Alagoas, eu disse aqueles dois advogados, pode existir com certeza também, tá? Em outro planeta, por que não? São mais de 200 bilhões de galáxias, e cada uma com mais de 200 bilhões de estrelas. Quer dizer que só na estrela chamada Terra, Deus determinou vida? Quem sabe em outro planeta não tem uma espécie de vida bacteriana, micro-organismo, né? Outro tipo de ser criado por Deus, é um mistério. Entenderam? É um mistério. Só que Deus determinou a terra, mandou Jesus morrer pelo homem na terra, a criação de Deus. Entre tantos planetas, Deus escolheu um tão pequeno, a terra, né? Que para a gente é grande, mas para Deus não é nada. Deus poderia ter escolhido Ita Cardenais, não é? Entendeu? Ita Cardenais 300 vezes maior do que a Bitagel, que a Bitagel é mais de 1 milhão e 300 mil vezes, entendeu? A Terra, tão pequena que ela é. E como eu falei aqui a princípio, o Sol mais de 1 milhão e 300 mil vezes maior do que a Terra. A Bitagel, 5 milhões de vezes maior do que o Sol. Deus podia escolher a Bitagel ou não? Mas eu vou querer escolher a Bitagel, não é? Porque a Bitagel, ele com certeza é 5 milhões de vezes maior do que o Sol. E o Sol é mais de 1 milhão e 300 mil vezes maior do que a Terra. Em vez de escolher a Terra tão pequena, ou Deus poderia escolher até mesmo, né? Outro planeta gigante, né, que tem aí um planeta vermelho gigante que habita Geo Ita Cardenais, não dá nada. É o maior até então conhecido dentro da astronomia, que vão conhecer mais, muito maiores. Porque quando uma estrela explode, determinada por Deus, chamada uma supernova, nasce bilhões e trilhões de estrelas, somente uma que explode. Deus confunde os cientistas. Deus confunde a NASA, a Agência Espacial Norte-Americana e outras, em outros países de primeiro mundo, que estuda Eclei, Adai, Shadabarai, Shadarai, Torimioto, que estuda a astronomia, que estuda os astros. Entenderam? Deus confunde. Então disse aquele homem, Deus poderia, em outro planeta, determinar a vida. Eu disse a ele, com certeza poderia. Mas Deus deixou isso em oculto. Deixou em oculto. E Jesus não andou aqui na Bíblia falando a respeito, nem os profetas, olha, tal planeta tem vida, tal planeta tal. Hoje alguém diz que vai à Lua, não é? Já está determinado aí, para 2025, pisarem na Lua de novo. Eu vi numa reportagem essa semana. Entre 2024 e 2025, e mais uma vez na Lua, levando lá algumas pessoas tal, para pousar no solo da Lua tal. Entenderam, meus queridos? Eles podem, mas a Bíblia diz ainda que alguém suba uma das estrelas de lá, eu derrubo. Para o julgamento, diz o Senhor. Aí eu vou escapar do julgamento de Deus se a igreja for arrebatada, eu vou morar, sabe, na Lua, eu vou morar em Marte, eu vou para Marte, tá? Ou então eu vou para Alfa Centauro, 4 anos e meio de ano-luz a distância desse planeta, entendeu? Para o Sol. Porque a distância do Sol e a nossa Terra são 150 milhões de quilômetros, 8 minutos de espaço-luz. E Alfa Centauro, 4 anos e meio de ano-luz. Se Deus permitir um cientista que estuda muito dentro desta área científica fazer uma espaçonave à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, levaria 4 anos e meio para chegar a Alfa Centauro. 4 anos e meio. Se ele viajasse à velocidade da luz de um ponto menor, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, para que vocês entendam, de um ponto menor. Está aqui. Um pequeno vidrinho de colírio. Está aqui. Desse ponto maior, do fundo deste vidrinho para a ponta dele, da tampa, tá vendo aqui? Chama-se um ponto, de um ponto maior ao outro da nossa Via Láctea, que é uma espiral. A espaçonave, a velocidade da luz, levaria 100 mil anos. 100 mil anos de luz, daqui para aqui. A velocidade da luz, 300 mil por segundo. Entenderam? Ou seja, alguém aqui em Recife apertar um botão aqui agora, a energia chegar em São Paulo. Em um segundo lá. Apertou aqui, chegou a energia lá. De tão veloz que é. Entendeu? 300 mil por segundo. Porque daqui para São Paulo tem 2.700 quilômetros. De Recife a São Paulo é 2.700 quilômetros. Imagine 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil. Ou seja, é menos de um segundo para chegar a energia daqui de Recife a São Paulo. Apertando o botão aqui, chega lá. Menos de um segundo. É fração. Entendeu?
de um ponto maior, outro ponto maior, 100 mil anos-luz. Quem vive 100 mil anos-luz? E de um ponto menor, que é desse meio aqui, para o outro lado aqui do meio dela, que é o ponto menor da nossa Via Láctea, que é o espiral, 10 mil anos-luz. Uma velocidade de 300 mil por segundo. Levaria 10 mil anos-luz. 10 mil. Imagina, quem vive aqui 10 mil anos-luz? Você vive 10 mil anos? Entenderam? Vive 100 mil anos? É isso que eu expliquei àquele cidadão, àqueles dois advogados. Pode ser que em uma dessas galáxias, porque são 200 bilhões, e cada uma com 200 bilhões de estrelas, pode ter uma forma de vida ou não? Pode. Isso aí, eu não vou dizer que não, nem vou dizer que sim, mas a minha fé diz que pode. A minha fé, a minha, não é a de vocês, é a minha. Meu QI diz que Deus pode ter formado lá algumas criaturas diferentes dos seres humanos. Mas pode haver ou não? Entendeu? Isso fica no ar, fica no relento aí. Fica no ar esta pergunta. Mas eu digo, eu posso acreditar que pode existir, com certeza. Mas Deus não permitiu nenhum deles vir aqui, nem tampouco a gente ir lá. São milhares ou centenas de anos-luz. A gente não tem condição. Somos muito falhos e fracos. Somos seres humanos comuns. E Deus ama esses seres humanos. E mandou Cristo morrer justamente por nós. Não o ET, como eu disse, os cientistas. Uma história científica. Um roteirista americano. Deus não mandou Jesus morrer por outro tipo de criatura em outro planeta, muito mais avançado que do que o nosso planeta. Não é? Não. Deus deu vida à terra para que fosse a mãe dos homens. A terra tem tudo, tem água, a alquimia da vida, o catalisador da natureza. A terra tem vegetais, a terra tem animais, a terra tem nós, tem insetos. A terra tem árvore estéril e frutífera. A terra, ela tem as flores, as orquídeas, mais de 3.000 espécies. A terra tem a sua beleza, tem a sua cultura, a própria terra. Tem as suas camadas, tem o ouro, tem a prata, tem o bronze, tem o estanho, a mentixa, a esmeralda, o caboclo, tem a areia, tem o cheixo, tem o grão, tem a argila, tem o giz. São dezenas de camadas de terra diferentes, entendeu? Tem o diamante, a terra tem os seus segredos, sem falar o mar e a profundidade do mar, 11 mil metros. Até agora só foi descoberto 10% do mar. E 90% está onde? Que ninguém conseguiu detectar. Os cientistas e aqueles que estudam dentro da área, entendeu? Dentro desta área. Não conseguiram detectar. Porque nós sabemos que existe cientista político, não é? Dentro da política, cientista dentro da agronomia, cientista dentro da biologia, para estudar o mar e outras coisas mais, cientista dentro da áreas, né, de tecnologia, cientista dentro da área, né, que a gente sabe que é estudar os astros, não é? Que é justamente pessoas que estudam, né, astronomia. Existe cientista que estuda várias áreas dentro da medicina e outros assuntos. Entendeu, meus amados? Deus levantou um para doutores, outro para pastores, outro para profeta, outro para evangelista, outro para o presbitério, outro para o diaconato, outro para auxiliar, e morre ali, não passa de auxiliar. O outro morre no presbitério, não passa dali. O outro Deus levanta direto. Chega até mesmo um auxiliar oficial, um dirigente de campanha, Deus levanta logo para cadeira de príncipe, já levanta ele direto, nem diácono, nem presbítero, levanta para evangelista e pastor, foi o meu caso. 28 anos de crente, promessas antigas, há 28 anos atrás. E Deus é o instrumento, e eu sempre falava com meus companheiros assim, um dia que Deus me levantar, que muitos passaram na minha frente, hoje é evangelista, hoje são pastores, outro é presbítero, e eu fiquei parado no tempo todos esses anos. Eu disse, isso aí nunca vai crescer, prega tanto, canta, sabe, canta na rua, prega dentro dos ônibus, prega nas praças, e sai cavando o poço, e é no ciclo de oração, e é tanta obra, é tanto culto relâmpago, é para cima e para baixo, é um trator na obra, mas não vai passar de auxiliar. E eu dizia, um dia Deus vai me levantar, não vou ser nem diácono, nem presbítero, ele para evangelista e pastor. E dizia assim, vai sonhando aí, terra seca, diziam comigo. Vai sonhando. Tá aí pensando que um dia tu vai ser?
Tem que pagar o preço. Primeiro tem que ser diácono, presbítero, de classe A. Remiotamai, Twitter. Deus dá o dom que Ele quer. Dom de revelação, discernimento, dom da ciência, dom da sabedoria, dom da palavra. Deus dá quem Ele quer. Camada aceita Jesus hoje, se entrega para Jesus se rendendo, que Jesus que aceita ele, se entrega para Jesus, que a expressão é aceitar Jesus, se entrega para Jesus, Deus dá logo o dom. Novo convertido começa a pregar, Deus dá logo a Bíblia ele inteira, meu filho. Aí alguém olha, meu Deus, como é que pode? Deus já presenteou com dom, outro se entrega para Jesus, já batiza com o Espírito Santo, já dá o dom da profecia. Deus chama logo para o doutorado, o outro para ser logo pastor, ainda novo convertido. São dons. Vai questionar a Deus? Lembra daquele trabalhador? Um trabalhou 8 horas, outro trabalhou 10, outro trabalhou 12 horas, outro trabalhou 20 horas, outro chegou lá, trabalhou meia hora. No final, o homem disse, olha, o dono, o pai de família está aqui, ó, R$100 para você, R$100 para você, R$100 para você e R$100 para você que começou agora no serviço, só tem meia hora. Oxente, como é que pode? Eu trabalhei 20 horas, outro trabalhei 10, eu ganhei 100, ele ganhou 100, esse cara chegou aqui, só trabalhou meia hora e ganhou também a mesma quantia da gente. O homem disse, o que importa? Eu achei de bom grado e dar ele. Quem é vocês para me questionar? Por acaso eu não paguei a vocês o direito de vocês das 20 horas? Pagou então. Eu quis pagar a mesma coisa. Ele trabalhou meia hora. Assunto encerrado, terra. Não importa se eu levanto um para o pastor e o outro fica no presbitério e outro no diaconato. E não importa se eu levo direto para o pastorado ou até para pastor presidente. Não importa. É da minha vontade, da minha índole. Eu tenho vontade própria, diz o Senhor. É assim, olha que começou o assunto, né? A respeito, né? A glória de Cristo. Já estamos entrando em um patamar, porque alguém precisa de ouvir isso. Não temas que Deus é com você. Deixa alguém te humilhar, te desprezar. Deixa alguém chegar na congregação, dizer que você não vale nada. Que alguém se acha na congregação. Não, aqui eu que pastoreio a igreja, eu que tomo conta. Isso aí não tem nem chamada para nada. Isso aí já é evangelista, já é pastor, é? Até acha que é melhor do que Deus. Que Deus chamou você para evangelista, Deus lhe deu o dom, chamou você para o pastorado. Aí alguém com a inveja, sabe? Porque acha que a igreja é para estar competindo, não, meu filho. Dom é emprestado, não é para competir dom, não. Eu prego bem e fulano ali, sabe, prega melhor do que eu, vou ter que matar ele pelo não passar de mim, senão ele vai tomar minha cadeira. Para com isso, rapaz. Deixa de ser seco. Te abre para Jesus. São dons. A igreja tem que viver unida. Um prega, outro canta, outro louva, outro ora, outro tem um dom de visão, de revelação, de discernimento de espírito, dom da ciência, interpretação das línguas, que é o que está faltando, né? Mas a gente vê tanta língua estranha, mas não consegue discernir, que edifica a si mesmo. Então vá pedir a Deus o dom para discernir a língua estranha. Você discernir lá aquela língua, né? E você falar, traduzir. Vá pedir a Deus, terra. Em vez de estar acusando. É melhor um cidadão ou uma cidadã de Deus, né? Falar em mistério com Deus do que falar a língua do diabo e estar soltando palavrão na rua, bebendo cachaça, dando cantada na mulher dos outros. Não é melhor, né? Deus tomar aquela pessoa com certeza nos mistérios, edificando a si mesmo. E Deus usa ele até mesmo para edificar a igreja, porque quando não tem alguém, né, para discernir e traduzir, o intérprete, Deus usa ele mesmo, que eu digo isso que a maioria das vezes Deus me toma muito em língua. E agradeço a ele por isso, para nunca perder, que é dele, emprestado. E a maioria das vezes que Deus me toma, ele mesmo começa dentro de mim traduzindo, porque não tem um intérprete ali. É muitos mistérios, mas também Deus dá a tradução, que ele é, que ele manda, que ele pode, que ele faz. Ele vai dando a tradução, que ele é saúde. É isso, até mesmo no meio da rua, gravando nas ruas, muitas vezes Deus toma muito em mistério e ele vai dizendo um sentido e um motivo daquilo ali. Está precisando muito, é buscar a Deus para ter as traduções dentro da igreja. Que Deus me ajude e te ajude. A gente crescer e ser unido. Não querer matar o irmão. Aqui, chega aqui e morre lá no banco. Ainda tem coragem, eu dou uma chupeta ele para ele ficar lá no banco com a chupetinha, pronto. Para com isso, rapaz. A igreja é de Deus, não é tua não. Tem que ter cuidado. Aí diz que ama,
Não, eu amo. Aqui a gente ama. Aqui a gente abraça, sabe? Aqui a gente vive união. A gente ajuda os de casa. Mentira. Diz que até que ajuda os de casa. Tem obreiro estéril, não gera ninguém estéril. O verdadeiro obreiro é aquele que gera, não é aquele que é estéril, não. Tem que ter cuidado. É isso que Jesus estava dizendo. Tudo foi centralizado em Cristo e para Cristo, nosso Senhor, como está aqui na palavra que eu li. Então, meus queridos, é a palavra que Deus me deu aqui nesta noite. Perto está a volta de Cristo. Está bem pertinho da volta dele, vai pegar muitos de surpresa, com certeza. Temos que nos humilhar, se aproximar mais de Deus, ler mais a palavra, buscar o Senhor. Enquanto é tempo, buscar mais a Ele. Porque nunca deixou de ser tempo de buscar a Deus. Todo tempo é tempo de buscar a Ele. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Esse vídeo eu vou estar agora enviando para vós outros. Quando vocês estiverem assistindo, já foi enviado. Mas amanhã eu vou estar no centro da cidade. Se Deus quiser, Deus abençoe e ajude para estar gravando amanhã. Em nome do Senhor, para a glória de Deus. Peço que vocês continuem ajudando esse caquinho em oração, para que Deus continue nos ajudando, abençoando a família. E não esqueça, se alguém sentir de Deus, quiser chamar para ir na congregação onde você congrega, tá? Eu vou com todo carinho, tá bom? O número do telefone é 87484419. 87484419. E o DDD é 81. Se alguém de outro estado do Brasil entrar em contato, tá? O DDD é 81, é aqui em Recife, na área de Olinda, Recife, no Pernambuco, tá? Com certeza, com muito carinho, vou, para dizer que Deus é bom. Pense, gosto demais. É uma coisa que eu gosto é fazer a obra. Dizer que Jesus é grande e que Ele é mesmo. Para mim, é o maior amor da minha vida, é dizer que Jesus é, que Ele pode, que eu sou um caco, que eu não sou nada. Que eu diminua e que Ele cresça para sempre. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Agradeço aos internautas. Não deixe de mandar para os teus amigos, os irmãos em Cristo. Compartilhe para a glória de Deus. Deixe lá um like, sabe? Deixe uma mensagem, um comentário. Que Deus abençoe a cada um de vocês, tá? Deus é contigo e o arco do forte foi quebrado em 1 Samuel 2, verso 4. Que Deus abençoe e com certeza terá mais muito breve em nome do Senhor. A paz do Senhor para todos.